Doutor, falar de dor nas costas é falar quase que algo que todo mundo um dia vai ter, por algum motivo. Pode ser algum motivo de sobrecarga, pode ser uma doença mesmo. Então, a gente está falando sobre algo que é muito universal, correto, doutor? Correto. Sabemos que cerca de 90% da população vai apresentar em algum momento da vida uma crise de lombalgia. Então, é fundamental que tenhamos critérios para saber os casos em que ela vai ter uma resolução espontânea e aqueles casos em que a dor nas costas pode representar um problema mais sério. E eu vou começar pedindo, vou pedir para o senhor começar explicando para a gente onde é que é a lombalgia. Porque a gente fala de dor nas costas, mas a gente está falando de uma área razoavelmente extensa e que tem partes diferentes. Então, para falar de lombalgia, a gente está falando de que tipo de dor, em qual localização? Então, nós temos a coluna vertebral, ela é dividida em 4 setores. A gente tem a região cervical, que compreende a base do crânio até o final do pescoço. Temos a região dorsal, da primeira vértebra torácica até a 12ª torácica, que é a região que compreende as costelas. A região lombar, que fica logo abaixo da última costela, até o início da região sacral, que é o último segmento da nossa coluna. Então, a lombalgia tem que acontecer na região lombar, senão a gente vai mudar o nome da dor de acordo com a região que ela acontece. Exatamente. Agora, alguns casos de lombalgia podem apresentar dores referidas, como dores glúteas ou dores nas pernas, por causas primárias acometidas na coluna lombar. Tá, a gente vai entender um pouco mais sobre essa ligação. Às vezes a dor é num lugar, mas ela dá efeitos em outras regiões e aí isso acaba confundindo um pouco. Agora, doutor, o senhor falou sobre motivos que vão se resolver sozinhos ou doenças que vão se estabelecer. Então, eu queria falar um pouco sobre quais são os possíveis motivos passageiros ou específicos que podem causar lombalgia. A principal causa de lombalgia passageira é a clássica fraqueza muscular. Então, quando ficamos muitas horas de trabalho numa postura inadequada, sem uma realização regular de atividade física, essa musculatura ela tende a apresentar uma fraqueza precoce e culmina com a presença de contraturas e consequente dor local. Então, geralmente é uma dor que piora no final de um longo dia de trabalho, que tem uma melhora ao descanso e que tende a aumentar no dia seguinte ao longo do trabalho daquela pessoa. É uma dor que vem junto com o cansaço. É um cansaço aumentado por conta de uma fraqueza muscular e por conta de hábitos inadequados de saúde da coluna. Eu já vou aprofundar um pouco a conversa nesse ponto mesmo. Fraqueza muscular, de quais músculos? Porque a gente tem os músculos também que estão ali em torno da coluna. Esses músculos é que estão fracos ou a gente está falando de outros envolvidos? Os principais músculos que dão estabilidade para a coluna vertebral são aqueles chamados músculos do core. O core 360 graus. Imagina que a nossa musculatura abdominal e a nossa musculatura lombar exerce uma função de estabilização da nossa coluna vertebral. Quando temos, então, um abdômen e uma lombar fortalecida, essa musculatura funciona como uma verdadeira armadura, que traz estabilidade aos discos, às articulações e às estruturas da coluna lombar. Então, para ter um adequado controle da dor lombar, é fundamental que tenhamos uma musculatura abdominal e lombar bem trabalhadas para que não tenha fadiga precoce. Então a gente já vê que a gente está falando de dor nas costas e a gente até já escutou isso aqui. Tem que fortalecer o abdômen para cuidar de dor nas costas, porque tem que dar sustento para esses músculos. Tem que dar estabilidade, tem que ter sustento na região. Então a gente já vê mais um motivo para fazer atividade física, mas a gente continua falando agora, doutor. A gente tem visto cada vez mais crianças e jovens reclamando de dores. E aí, a gente já lembra logo da mochila pesada que leva para a escola, da postura inadequada, muitos adolescentes passam muito tempo deitados no celular. Esse tipo de hábito vai se tornando fator de risco para a lombalgia também? Sem dúvida alguma. Cada dia mais a nossa infância, a nossa juventude se torna cada vez mais sedentária, com hábitos modernos de celular, com postura ruim, acaba estudando então no laptop, e não tem uma preocupação adequada com atividade física regular. Isso já traz naturalmente um processo de enfraquecimento que vai ser um fator de risco para a vida adulta, para que essa pessoa desenvolva dores crônicas na coluna. Então é um fator de risco também. E pode ser que
por carregar muito peso, até carregar peso de mau jeito. A gente viu ali na imagem uma pessoa levantando um carrinho de construção cheio de material. Carregar caixa, carregar pesos que a pessoa não está acostumada. Isso pode causar uma lombalgia? Sem dúvida alguma. A sobrecarga mecânica, que é o termo que nós usamos para isso, é um fator importante. Então a gente sempre recomenda que o jovem carregue mochilas de até 10% do seu peso corporal e que distribua de forma igualitária entre os ombros e com a mochila mais alta. Nunca aquela mochila baixa que vai tender a pender o corpo para trás e vai predispor a um desequilíbrio biomecânico e vai trazer mais dor para esse jovem. Igualmente, trabalhadores que costumam agachar, pegar pesos, a gente orienta, então, a preservação da lordose lombar, que vem a ser essa volta que nós temos naturalmente e que a gente tende a perder cada vez que a gente dobra o tronco para frente. A gente faz uma sobrecarga nos discos da coluna e, ao longo de anos, essa sobrecarga diária culmina com o desenvolvimento de hérnias de disco, de artrose precoce, devido a cuidados simples que poderíamos ter na mais jovens e que acaba desenvolvendo doenças mais sérias. E aí a gente acaba vendo isso até com relação à medicina do trabalho, porque tem muito a ver, às vezes, com a forma como a pessoa trabalha, mas o senhor me fez lembrar de uma outra situação. A gente está falando que sedentarismo é prejudicial, aí eu lembrei de quem não é sedentário e faz muita gente que faz atividade física e musculação que acaba se lesionando, porque vai levantar barra com muitos pesos e aí acaba sobrecarregando a coluna. Também, e aí eu até lembro de gente que usa algumas cintas, algumas coisas para tentar dar mais estabilidade. Quem faz atividade física ou musculação, por exemplo, que carrega peso, tem que tomar cuidado também? É muito comum encontrarmos atletas de alta performance que apresentam lesões graves e muitas vezes incapacitantes que até encurtam a sua carreira como fisiculturistas e como atletas de alta performance. Então a gente recomenda para aquela pessoa que não tem uma pretensão profissional com a atividade física que a realize de forma moderada. Aquele excesso de carga ou uma postura inadequada para a realização do exercício, sem dúvida vai sobrecarregar aquela articulação e pode até predispor à ruptura de tendões, a lesões musculares que são desnecessárias. A gente recomenda sempre, é mais importante a constância, a regularidade do treino, de uma forma mais branda, do que aquela pessoa que quer fazer um exercício muito intenso e depois fica dias sem praticar a atividade. Então acaba tendo uma sobrecarga mecânica grande naquele grupo muscular, naquele grupo articular. Isso é um resultado a longo prazo. Então é sempre mais importante a constância do que a intensidade excessiva do exercício. E aí a gente alerta porque muitas vezes a gente fala o sedentarismo é que é o problema, mas a atividade física feita da forma inadequada também pode ser um problema. Então tudo tem que ser feito com equilíbrio, com orientação, tomar cuidado na hora de levantar peso também na prática de atividade física. Mas doutora, a gente está falando de motivos diversos e o senhor já falou o nome de doenças diferentes já nesses minutos de conversa, mas todos eles vão resultar em dor na lombar. A lombalgia ela pode ter muitas causas diferentes, é isso, doutor? Isso, a lombalgia meramente é o nome de um sintoma. Então, o sintoma é tudo aquilo que o paciente refere ao médico ou refere como um sentimento negativo. Então, a lombalgia ela é meramente a dor lombar. A gente pode ter fatores infecciosos, lesões degenerativas, lesões tumorais, que são causas menos comuns, mas que são importantes que a gente saiba diferenciar no consultório para saber trilhar um caminho correto no tratamento de cada paciente. Quais são as doenças mais comuns no brasileiro que levam à lombalgia? A principal causa, número 1, é o desgaste natural do envelhecimento que todos nós temos ao longo da vida e que algumas pessoas têm uma predisposição genética para manifestar essa doença de forma mais precoce. O envelhecimento precoce que a gente chama de artrose. São a artrose das articulações da coluna que vai desenvolver um processo de dor, principalmente a partir dos 40, dos 50 anos em diante, mas também pode acontecer em pessoas mais jovens que isso. Esse tipo de diagnóstico, ele é difícil para o paciente, porque o que a gente sente é dor. Sim. Mas qual outro tipo de sintoma vale a pena observar quando uma pessoa sentiu um incômodo para ajudar o especialista a fazer essa diferenciação? A gente percebe, então, a dor da artrose é um padrão de dor que nós chamamos de dor mecânica. O que significa? Que ao realizar atividades físicas, aquela dor se manifesta. Então,
considerando que é uma dor de origem articular, é uma articulação que está gasta, sempre que eu fico em repouso, essa articulação ela tende a doer menos. Então, à medida que eu acordo de manhã, levanto, começo a ter um dia ativo, essa dor ela vai se intensificando até que atinge seu ápice no final do dia, quando a pessoa vai descansar à noite. Então, esse é um critério bastante relevante, é a piora progressiva ao longo das atividades. É diferente, por exemplo, de uma dor de origem infecciosa ou inflamatória, que a dor ela é muito intensa nas primeiras horas do dia e, ao contrário da mecânica, ela vai melhorando à medida que a pessoa realiza as atividades diárias de cada um. É um tipo de dor que vai e volta? Ou a pessoa vai ficar sentindo dor? Para a gente diferenciar o que vai se resolver sozinho e o que não vai. Por quanto tempo essa pessoa vai ficar sentindo dor? Ou que tipo de intensidade a gente está falando que merece uma investigação? A gente considera uma lombalgia aguda, aquela que tem uma grande chance de melhora espontânea, quando ela se desenvolve ao longo de até 3 meses. Após 3 meses de evolução, a gente já considera uma dor crônica, ou seja, uma dor que se sustenta por si só e que tem uma baixa possibilidade de resolução espontânea. Então, aquela dor que a pessoa tem após um longo dia de trabalho e que dura alguns dias e que melhora espontaneamente, muito provavelmente deve ser decorrente do processo de desgaste natural e não demanda uma grande preocupação. Aquela dor persistente, que tem uma intensidade que aumenta a cada dia e que tem uma persistência prolongada acima de 3 meses, merece uma atenção e uma investigação específica. Como é que o médico faz o diagnóstico? Só pelo que o paciente conta? Ou tem ultrassom, tem algum exame que vai ajudar a confirmar? A história clínica ela é sempre soberana. Então, nós falamos que na medicina a gente tem que ouvir e ver o paciente. Então, é sempre a história clínica que vai nos guiar a tomar escolhas melhores no nosso caminho do diagnóstico. Sempre que a gente tem algum fator que nos chame a atenção, que fuja daquele padrão clássico de dor, a gente vai então examinar o paciente, avaliar possíveis sinais de alerta de gravidade, que chamamos de red flags, são bandeiras vermelhas, como presença de febre, presença de dor que acorda o paciente durante a noite, emagrecimento, história de trauma recente. Todos esses fatores nos trazem uma suspeição de que haja uma outra causa que não seja simplesmente uma lombalgia autorresolutiva. Então, nesses casos em que existe uma suspeita específica, a gente se vale de exames específicos a depender de cada caso. A nossa telespectadora Joana de Lima e Silva, de Valente, na Bahia. Joana, boa tarde, seja bem-vinda, viu? Pergunta o seguinte: doutor, eu gostaria de saber qual medicamento é melhor para curar a dor lombar. A lombalgia ela não trata de uma doença específica, ela é um sintoma. Então é fundamental uma avaliação médica especializada, um diagnóstico adequado e um direcionamento para esse tratamento. A gente tem diversas medicações que trazem alívio sintomático momentâneo, mas que não vai resolver o problema definitivo. Não existe uma medicação mágica que cure todas as causas de dor. O melhor passo é procurar um bom profissional de confiança para que haja um diagnóstico e, assim, um tratamento direcionado. Porque a tendência de uma pessoa que sofre com bastante dor, e aí eu estou falando até de casos reais, né, que a gente vê no dia a dia, é cada vez remédios mais fortes. Sim. E aí, quando a gente vai perguntar, vai falar, não, isso aí nem faz efeito mais, já tomo esse aqui é o que segura. A pessoa provavelmente ela está mascarando o problema real e está só lidando com o sintoma. Sem dúvida. É fundamental descobrir a causa real da dor. Inclusive, foi bastante interessante no primeiro bloco, onde você falou sobre as questões da OMS, de qualidade de vida e de o estado de saúde ser um tratamento psicossocial. Então, não somente a questão física e do diagnóstico e da lesão, mas a gente vê que pacientes com tendências de depressão, de ansiedade, de insônia, têm uma prevalência extremamente alta de dor nas costas. Então, muitas vezes, a gente precisa ter uma avaliação mais abrangente, não pensar na coluna somente, mas no ser humano dotado de sentimentos e de dores que não são somente físicas. Então, Joana, o remédio mais adequado é aquele para o seu tipo de problema, mas tem que fazer uma avaliação
e para não ficar nessa dependência do medicamento para sobreviver. Porque se alguém precisa de remédio para viver, é porque precisa urgentemente de uma consulta, né, doutor? Exatamente. Nosso grande objetivo é a pessoa conseguir viver bem, sem dor e sem o remédio. Para isso existe uma caminhada e vários passos que devem ser tomados, cada um no seu tempo, até chegar ao resultado de uma qualidade de vida sem medicamento. Joana, não desiste não, hein? Não é porque a gente não está dando nenhum nome de remédio que você vai desistir de fazer o seu tratamento. Ela conta, inclusive, que gosta muito de assistir ao programa. A gente agradece muito pela sua companhia sempre aqui na Boa Vontade TV, viu? Mônica Ramos, de São Paulo, capital. Oi, Mônica, boa tarde. Por que após minha cirurgia bariátrica piorou minha dor na coluna se eu emagreci? Tem relação? Essa é uma pergunta excelente. A gente encontra todos os dias pacientes pós-bariátrica que perderam 50 quilos, 60 quilos em 3, 6 meses, que já apresentavam uma lesão prévia pela obesidade, muitas vezes hérnia de disco ou artrose ou desgaste da coluna. E quando apresenta uma perda de peso muito importante, além de perder muita gordura, perde também a musculatura que trazia a sustentação do abdômen. Então aquela pessoa que já apresentava uma doença prévia passa a apresentar uma instabilidade. Assim como tem flacidez de pele, a gente também apresenta flacidez muscular pós-bariátrica. Então, para aqueles que pretendem fazer cirurgia bariátrica ou que já fizeram, são os que mais devem se dedicar ao fortalecimento para que essa perda de peso não influa na sua perda de qualidade de vida e de presença de dor lombar. A gente falava sobre isso no bloco anterior, bastante sobre essa fraqueza muscular, a importância desses músculos. Doutor, fazer atividade física, em especial musculação, é a indicação que a gente tem para fazer esse sustento? Porque uma atividade aeróbica, tipo caminhada, não vai fazer fortalecimento desses músculos, vai? A caminhada, ela tem diversos fatores benéficos, como perda de peso, melhora do humor, alongamento, mas cardiovascular, expande pulmão, toda a questão cardiovascular ela é excelente. Mas falando especificamente de estabilidade da coluna, ela é até prejudicial, porque o impacto que a gente tem na caminhada e sobretudo na corrida agrava o sintoma local. Então sempre o importante é conciliar a atividade aeróbica à atividade de musculação, de resistência. Então a musculação ela é uma excelente opção, a gente tem academia em cada esquina, é muito acessível a musculação. O Pilates é uma excelente atividade, que é muito específico e voltado para fortalecimento do abdômen e da lombar, e diversas outras modalidades, como o yoga, o RPG, hidroginástica, mas sempre é fundamental uma supervisão adequada de um profissional fisioterapeuta ou educador físico, para que seja feito de forma adequada. Próxima pergunta. Caroline Guimarães acompanha a gente aqui em São Paulo, capital, participou pela primeira vez. Seja sempre bem-vinda, viu, Caroline? Gostaria de perguntar para o Dr. Wagner quantos dias preciso ficar internada depois da cirurgia de hérnia de disco? Preciso me afastar do trabalho? A resposta depende da técnica realizada. O que nós fazemos hoje com uma cirurgia mais moderna e com uma recuperação mais rápida é a cirurgia endoscópica. Então, antigamente a gente fazia aquela cirurgia aberta, descolava a musculatura, colocava parafuso e era uma cirurgia que deixava o paciente 3, 4, 5 dias internado e muitas vezes 3 a 6 meses de afastamento do trabalho. Hoje a gente tem uma técnica por cirurgia fechada, onde a gente faz um corte de 1 centímetro, introduz uma câmera por essa incisão e por dentro da câmera a gente consegue trabalhar com pinças, com instrumentos e faz a retirada da hérnia. É uma cirurgia onde o paciente consegue receber a alta no mesmo dia do procedimento ou na manhã do dia seguinte. Geralmente, dependendo da função que a pessoa exerce, em torno de 15 dias de afastamento do trabalho e já no primeiro dia pós-operatório já tem condições de sentar, de fazer atividades domésticas, andar normalmente. A cirurgia não é a primeira indicação? Não. Quais são os passos de um tratamento de lombalgia que um paciente provavelmente vai seguir, doutor? Certo. Então, o primeiro passo é a gente ter um diagnóstico bem definido para esse paciente, descobrir a real causa daquela dor. E a gente sempre segue uma escada com diversos degraus. Então, a gente sempre fala das questões comportamentais, como perda de peso, melhora da postura, o tratamento com fisioterapia, acupuntura,
existem diversas medicações que ajudam muito esses pacientes. A literatura nos mostra que com o tratamento chamado conservador, com essas mudanças de hábito, feitas de forma adequada, mais de 90% dos pacientes não necessitarão de qualquer intervenção médica. Então, ou seja, a dedicação e o esforço do paciente são primordiais para o resultado do tratamento e é recompensador. A imensa maioria consegue um bom resultado. Dessa população que não teve uma resposta depois de um tratamento de pelo menos 3 meses de forma intensa e bem feita, aí a gente indica intervenções cirúrgicas. A gente tem a opção de realizar as infiltrações, que são punções que a gente faz em centro cirúrgico, com sedação, anestesia local, e que o paciente tem alta no mesmo dia, onde a gente aplica algumas medicações nas hérnias, através da radiografia. A gente usa durante o procedimento, a radiografia nos guia, e a gente consegue posicionar as agulhas para injetar a medicação em cada hérnia. Isso traz um alívio temporário, mas essa medicação vai durar alguns meses. Durante esses meses, o paciente deve se dedicar ao fortalecimento, aproveitar esse período que tem um alívio da dor para se dedicar ao tratamento. Infelizmente, alguns melhoram da dor e acabam abandonando o tratamento e isso traz uma recidiva. Para aquele paciente que procura um tratamento mais a longo prazo e mais resolutivo, aí existem as opções cirúrgicas, que são tratamentos definitivos, onde a gente tira a lesão e descomprime aquelas raízes nervosas, trazendo alívio a longo prazo. Mas, se o paciente não mudar os hábitos, pode ser que ele tenha novas lesões. Que não é que vai voltar no mesmo lugar, mas ele continua com os fatores de risco. A gente sempre fala que a cirurgia não transforma aquela coluna desgastada numa coluna jovem. A cirurgia ela transforma uma coluna desgastada em uma coluna operada. Então a gente consegue descomprimir aquele canal vertebral, a gente alivia os nervos, mas o disco danificado, as articulações machucadas continuam lá. Então, independente do tratamento cirúrgico ou não, a mudança dos hábitos de vida, uma alimentação adequada, um bom sono, uma boa postura, bons hábitos positivos em relação à sua rotina são fundamentais tanto para a questão do humor e do estado de espírito, quanto para a condição física e os fatores mecânicos na coluna, que seja operada ou que não seja operada. Pergunta da Ariana Krause, de Maringá, Paraná. E Ariana, boa tarde. Doutor, tenho uma filha de 7 anos e percebo que a postura dela não é boa. Tento corrigir, mas quando percebo ela já está ruim de novo. Devo procurar um ortopedista? Com toda certeza. Existem algumas condições que podem acometer a criança e que podem desenvolver um dorso curvo. Então essa criança que está em fase de crescimento, algumas doenças podem provocar esse crescimento assimétrico da coluna e desenvolver uma deformidade que pode ser definitiva na vida adulta. Então é fundamental a avaliação adequada, de forma o mais precoce possível, para que haja uma correção. Muitas vezes existem terapias, como o RPG, que ajuda bastante nesses casos. Em alguns casos existe a indicação do uso de coletes para correção da deformidade, uma melhor postura. E em casos extremos existem as cirurgias corretivas, que a gente faz geralmente próximo dos 9, 10 anos, que é onde a maturidade da coluna já vai atingindo, principalmente na menina, já a sua maturidade final. Mas o diagnóstico precoce ele é fundamental para um tratamento bem sucedido. A gente vê alguns pacientes que deixam a lesão progredir, a deformidade aumenta, e aí quando vai avaliar aquela criança, ela já tem uma deformidade grave, maior. E que aí muitas vezes o resultado final do tratamento fica comprometido. Então, quanto antes o diagnóstico, melhor, isso inclusive pensando nas crianças. Dr. Wagner, muito obrigada pela conversa hoje, pelas informações. Seja sempre bem-vindo à nossa programação. Eu agradeço muito o convite e parabéns pelo programa. Nós agradecemos ao nosso convidado de hoje, Dr. Wagner de Paiva, ortopedista, possui residência médica em ortopedia pelo Hospital João 23, de Minas Gerais, cirurgia da coluna vertebral pela Unicamp, em São Paulo, mestre em ciências da cirurgia também pela Unicamp, especialista em cirurgia endoscópica da coluna pela USP, Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e doutorando em ciências da cirurgia pela Unicamp, em São Paulo, trazendo para a gente, então, essas questões. A gente viu que perguntas não acabam sobre o tema, porque realmente é muito prevalente em todas as faixas etárias.
Então é um assunto que a gente traz sempre aqui no Viver é Melhor, e se você que nos assiste tiver sugestões, fique à vontade para continuar participando. Mas a gente vai trazer agora a colaboração de um fisioterapeuta, um outro especialista na área da saúde, que sempre também atua nessa reabilitação, na educação do paciente para conseguir melhorar os hábitos. O fisioterapeuta Leandro Daval vai trazer agora algumas dicas para quem trabalha muito tempo sentado e acaba também sofrendo com as dores lombares. As lombalgias, elas são multifatoriais. Elas estão associadas ao sedentarismo, à obesidade, problemas de má postura e por aí vai. Então hoje, em específico, a gente vai passar algumas recomendações para quem está no ambiente de trabalho, trabalhando de home office, no seu posto de trabalho, onde essas recomendações você pode carregar para o seu cotidiano, para a sua vida, tá? Então uma das primeiras recomendações é: aumente o seu número de passos. O mínimo de passos de 1.000 passos ao dia. Você pode monitorar isso através de relógio, aplicativos específicos da área da saúde, onde você consegue monitorar de forma eficiente essa primeira recomendação. Para quem trabalha muito tempo sentado, onde a descarga do peso ela não está distribuída de forma adequada para o nosso corpo, ou seja, ela acaba se concentrando mais na nossa lombar, essa descarga, então a gente recomenda que a cada 30 minutos você quebre essa postura de posição sentado para de pé. Tente conciliar, isso não significa que você vai interromper o seu trabalho, mas tente conciliar a sua atividade laboral arrumando pastas e documentos na posição de pé, por pelo menos de 5 a 8 minutos. Responda mensagens no celular, arrume documentos, isso a cada 30 minutos, por um período de 5 a 8 minutos. Para quem permanece muito tempo sentado, tente alternar as posições sentado. Uma hora distribuindo o peso mais para o seu lado direito, para o seu lado esquerdo, encostando um pouquinho mais atrás, um pouquinho mais para frente, cruzando as pernas. Ou seja, gere adaptações para que você não tenha limitações funcionais. O que a gente quer dizer com isso? Que não existe a postura ideal. A postura ideal é sempre a próxima que está por vir, aquela que você consiga gerar adaptações para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Juntamente com essas recomendações, há uma menor probabilidade de queixas de dor na região lombar ou em qualquer outra região das nossas costas. Então são algumas dicas importantes que a gente pode carregar tanto para o posto de trabalho e no nosso dia a dia em casa, nas tarefas cotidianas, para que a gente possa ter melhor qualidade de vida.